Bom, gente, a Narla acabou de ir embora e eu vim aqui conversar com vocês sobre o que ela falou pra mim. Bom, ela basicamente nessa conversa ela falou que todos os lugares, sem exceção, por onde ela já passou, ela recebeu investida do dono da casa de uma forma ou de outra. E ela falou que a última casa que ela trabalhou, que era um médico cardiologista, que é esse no diálogo que vocês viram aqui no vídeo, ela contando pra mim que ela foi trabalhar lá por indicação de uma amiga dela, que trabalha no consultório dele como recepcionista. E aí ele tava precisando de uma diarista para 2 vezes na semana e ela falou que ela tinha os dias livres. E ela foi lá. Quando ela chegou lá, ela falou que ela agiu exatamente como ela chegou aqui, que ela veio aqui, realmente eu contei isso pra vocês numa das lives. Ela falou pra mim assim, me mostra o serviço, ela com a cara bem fechada, ela falava super pouco, mal falava comigo. E ela falou pra mim, me mostra o serviço e eu não gosto de trabalhar com homem na sala. E ela falou pra mim que naquela situação, ela já estava com medo de eu deixar ela sozinha em algum momento com o Meg. Eu falei, não tem por que eu fazer isso. Ela falou, não, porque às vezes teve lugares que eu fui trabalhar, calma, só uma adenda, que eu tô com a cabeça, gente, pelo amor de Deus, sabe? Antes de eu contar do médico que aconteceu agora com ela, que foi a última dela. Ela foi trabalhar numa casa onde a esposa deixava ela sozinha com o marido e ainda falava pra ela assim, vai lá, dá umas investidas nele, ele vai te agradar, ele vai te dar presente, olha o monte de ouro que eu tenho. Gente, ela falando isso pra mim, eu não sabia nem o que falar, né? Eu não sabia como reagir, assim, a minha ação foi ficar tipo, shocked, sabe assim, chocada. E aí eu falei pra ela, mas como assim? Ela falou, pois é. Ela falou assim, e ela era egípcia, ele era egípcio, não eram estrangeiros, não tinham nada, pessoas tradicionais, pessoas mais velhas. Eu falei, caraca, não acredito no que isso acontece, né? E ela falou, pois é, acontece muito mais do que se divulga. E aí o último caso dela, antes dela chegar aqui em casa, ela tinha ido trabalhar na casa de um cardiologista. E esse cardiologista, como eu tava falando pra vocês no começo aqui do vídeo, né? Quem indicou ela pra esse cara foi a amiga dela que trabalha de recepcionista no consultório do cara. E ela foi. A amiga dela falou, olha, ele é super de confiança, super respeitador. Ela falou assim, mas ele mora sozinho? Ela falou assim, ele mora porque ele é separado da esposa e ele vive sozinho, os filhos dele já são casados, ele vive na casa sozinho, é uma casa grande e ele precisa de alguém pra limpar e ele perguntou se eu conhecia alguém, aí eu tô te indicando. Vai que ele vai pagar super bem, ele vai pagar tanto, lá. Aí ela foi. Aí ela falou que chegou lá, fechada, a cara dela fechada, ela falou exatamente como eu chego na casa de todo mundo, igual eu cheguei na sua casa, e aí ela foi perguntar o serviço pra ele e falou assim, calma, vamos conversar pra eu te mostrar o serviço, eu vou te falar o que eu quero. Aí ela ficou em pé na frente dele, porque como eu já falei aqui nos vídeos, comentando com vocês sobre a Nádia, aqui no Egito, eu não sei se isso no Brasil ou em outro país é a mesma coisa, mas aqui no Egito o funcionário não pode sentar na sala com o patrão, não pode, independente dele trabalhar como diarista ou trabalhar como secretário, não importa, a não ser que o dono do trabalho convide. Então, assim, é uma coisa de protocolo, não pode. E aí ela ficou em pé, parada na frente dele. E aí ela disse que ela percebeu que ele mediu ela de cima e embaixo. E aí ela falou, olha, eu tava vestida como? Eu tava com a minha galabia, que é esse camisolão que elas usam, largo, preto, e eu tava com uma calça por baixo. Elas usam assim também, que caso fica contra a luz, né, aí não dá pra ver as pernas. Mas, gente, é que eu tava explicando pra ela, não sei se vocês já viram ou vão ver, depende de onde eu coloquei, mas eu expliquei pra ela que não importa se por baixo da galabia tem uma pele ou tem uma calça. O que importa é que os caras veem a forma do corpo. Pra quem é homem tarado, o fato dela estar coberta ainda instiga mais, dá mais incentivo e estímulo pra ele. Foi o que eu falei pra ela, porque é a minha opinião. Não sou psiquiatra, nem psicóloga, nem analista, eu não sou nada. Mas com a minha vivência como mulher, com a minha vivência com outras mulheres, porque, gente, eu escuto relato de todo tipo de pessoa, de todo tipo de mulher, de todas as nacionalidades. Então, assim, eu acabo vendo isso, que esses homens, quando eles veem uma mulher toda coberta, é mais estímulo pra ele ainda. Não que a mulher que tá pelada não seja estímulo, mas existem para todos os gostos. Que assim, aqui no caso é infelizmente, mas, né, graças a Deus que o mundo é assim, né, tem gosto para tudo. Por exemplo, eu tenho um amigo no Brasil, esse amigo aqui é muito querido, inclusive ele deve estar assistindo esse vídeo porque ele me segue aqui no canal. Ele é um querido, mas ele falou pra mim que ele acha super excitante as mulheres andarem de lenço, que ele acha uma coisa incrível a ser desvendada. Então, olha a fantasia. Ele é um rapaz de respeito, nunca teve nenhum problema com nada,
casado. Inclusive, nessa conversa, a gente tava conversando, ele e a esposa dele. Ele tomou uns petelecos da esposa. Pá, é assim, então vou andar de lenço também. E ele falou, não faça isso porque tem malucos como eu que gosta disso. Assim, sabe, levamos na brincadeira. Mas ele depois falou, isso é sério. Muitos homens aqui no Brasil veem essas moças muçulmanas e acham incrível elas andarem assim. Porque, olha só, né, é o contraste da realidade do brasileiro. No Brasil, a gente tem a liberdade de andar assim, como eu quiser. E aqui já nem tanto, né? Então, no Brasil, quando vê uma mulher toda coberta, para os homens brasileiros, não para todos, obviamente, mas para alguns é algo a ser desvendado. E aqui é algo já desvendado. E você entende que também é algo a ser desvendado, ou seja, é uma complicação. E aí ela foi, sentou com esse cara, ela toda coberta, o cara virou pra ela em pé, ele mandou ela sentar de novo. Quando ela sentou, ele falou assim, eu fiz aqui esse chá com esses biscoitos, come. Aí ela falou, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho horário, eu preciso ir embora, eu tenho que pegar meus filhos na escola. E aí ele virou pra ela e falou assim, mas eu acabei de fazer esses biscoitos. Ela falou assim, não, eu não como no meu trabalho, eu não como fora da minha casa. Tipo, não, ela levantou. Quando ela levantou, ele mediu ela de novo, ele falou assim pra ela, Tala ne kolometaesh. Isso aqui é uma expressão assim, gente. Aqui no Egito, essa expressão, lome taesh, é quando assim, eu e você, a gente tá comendo aqui no mesmo prato. Então assim, quando a gente come no mesmo prato, existe uma ligação maior de amizade entre eu e você. De consideração, ou seja, nós comemos no mesmo prato, então isso dá uma ligação. Eu sei que em português, em língua brasileira, na nossa cultura brasileira ou portuguesa, não faz sentido. Mas aqui pros árabes faz sentido. Aqui pros egípcios, não sei se no Líbano, inclusive, se você soubesse no Líbano isso faz sentido, me fala aqui. Porque eu não sei se no Líbano isso faz sentido, mas aqui no Egito, lome taesh. Até quando briga alguém, fala assim, poxa, a gente comeu no mesmo prato juntos e agora a fulano de tal fez isso comigo, então, entendeu? Então ele quis amarrar ela por aí. Quando ele quis amarrar ela por aí, ela virou pra ele e falou assim, não, vou terminar minhas coisas e vou embora. Aí ela pegou, foi limpar a cozinha, começou pela cozinha e tal, aí ele foi atrás dela e pegou ela pela anca dela e deu uma encoxada nela, ela saiu gritando pra rua. Aí ela disse que deixou a bolsa lá dentro, ela foi até uma delegacia de polícia, chamou os caras lá, os policialzinhos, falou assim, pelo amor de Deus, aconteceu isso, e minha bolsa tá lá dentro, e meus documentos tá tudo lá dentro. Aí sabe o que os policiais fizeram? Falaram, então senta aí que a gente vai lá pegar. Chegaram, foram na casa do cara, pegaram a bolsa dela com ela, né, vieram com ela. Aí o cara chamou ela de louca, falou que ela tentou roubar ele e que ele botou ela pra fora. Ele tava esperando ela voltar porque sabia se ela tinha levado alguma coisa. Aí os policiais olharam pra ela falou assim, que ela teve sorte dos policiais serem pessoas de Deus. Foi essa expressão que ela usou. Porque senão ela teria sido presa ali mesmo. Aí, meu Deus do céu, isso tudo eu só tô contando pra vocês porque isso só endossa a história que a Nádia, lembra da entrevista da Nádia? Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. A Nádia falou isso, falou assim, nossa, se eu tô aqui, eu pego uma coisa sua e o Megid vai lá falar, mesmo que ele tenha feito coisa feia comigo, coisa feia, sabe, gente? Entende aí, tá? Tenha feito coisa feia comigo, eu vou denunciar ele, se eu tava dentro da casa dele, é minha palavra contra dele. Olha onde vocês moram e olha onde eu moro, olha de onde ele é, olha de onde eu sou. Então, essa coisa. Então, ela usou isso sem saber de Nádia, de nada. Ela virou pra mim e falou, ela falou assim, ainda bem que os policiais eram gente boa e gente como a gente, e deram razão pra mim, ainda falaram Malish. Malish é I'm sorry, sinto muito. Então eles falaram pra ela, Malish, toma cuidado da próxima vez, não fica entrando na casa de homem sozinho. E aí ela falou que ela não sabia, porque eu falei, por que você já sabe, você é egípcio, você sabe como é que as coisas funcionam aqui, por que que você foi na casa desse cara sozinha? E aí ela virou pra mim e falou assim, eu não sabia que ele era sozinho. Eu falei, não, mas você acabou de falar pra mim que ele não morava com ninguém. Aí ela falou pra mim que a amiga dela falou que tinham 2 funcionárias filipinas na casa. E ela foi lá e ela não viu as 2 funcionárias filipinas, ou seja, ele enganou a moça recepcionista também. Porque aqui, a maioria, 90%, agora, gente, eu tô até com medo de falar esses negócios de 90%, porque é os 90% dentro da estatística que eu conheço, dentro das coisas que eu conheço, tá? Então, eu vou explicar sempre isso, porque quando eu falei pra vocês aquelas coisas de dabadibas doméstica, eu não sabia as estatísticas, porque não existe uma estatística certa aqui. Então, agora eu sei, vocês vão ver, né? Tá no vídeo de maquiagem. Se eu já tiver baixado esse vídeo de maquiagem, vai estar o link aqui na descrição. Então é muito complicado
complicado agora a gente falar de um geral, porque no Egito, em relação a isso, até agora, pelo que eu sei, pelo que eu estou ouvindo das funcionárias, e obviamente, quando eu escutei da Nádia, eu já fui perguntar para os meus músicos, porque são pessoas da mesma classe social, da mesma realidade, são egípcio e ípsio, são pessoas que vivem no gueto do Egito, né, nas comunidades, são pessoas que trabalham, que batalham, que são de uma vida mais tradicional, mais egípcia tradicional. Então essas pessoas realmente endossaram o que a Nádia falou e endossaram o que a Nahla falou para mim. Então é bem complicado ela passar por tudo isso e não ter nem para onde correr, que é como vocês viram no vídeo de maquiagem, ela contando que a própria mãe dela não apoiou ela, falou: volta para casa, você tá louca? Você vai sair? Você não tem que responder seu marido. Ela falou: mas todo mundo apoiou, nós todas apanhamos e estamos aqui viva para contar a história. Gente, pelo amor de Deus, que realidade é essa? E aí eu até falei para ela, eu falei: Nahla, mas toda moça que trabalha numa casa de família passa por isso? Ela falou assim: a maioria não. Se ela é uma mulher mais velha, se ela é uma mulher mais fortinha ou mais magrinha, que não tem um padrão. Ela falou isso, as palavras dela, tá? Só tô repassando. Ela falou: não tem um padrão. Às vezes tem um homem que eu fui trabalhar, aí houve essa aqui. Teve um homem que eu fui trabalhar, isso ela contando, tá? Tô contando com a língua dela. E eu trabalhei na casa dele, fiquei lá 2 meses e adorei. Só que aí ele queria que eu fosse às 8 da manhã. E pra mim, 8 da manhã não dá por causa dos meus filhos, que eu tenho que preparar o lanche, lá. Aí ela contou a rotina dela com os filhos dela. Pequenos, são 4. 4 ou 3, eu não me lembro agora. Mas enfim. Aí, gente, o que ela fez? Como o cara pagava bem, o cara era incrível, era respeitador, ela ficou 2 meses, ela só não continuou por causa da mudança de horário, ela repassou pra melhor amiga dela. A melhor amiga dela chegou lá, trabalhou, quando foi finalizar o dia que o cara nem chegou perto dela, foi pagar. Gente, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. O cara virou pra ela e falou assim: nossa, você tem um corpo lindo. Pelo que a Nahla falou, a moça, ela é gordinha e ela não gosta do peso que ela está agora, porque ela engordou 10 quilos depois que ela casou. Então, ela não está num momento bom, tadinha. Assim, tadinha porque do que aconteceu depois com ela, com esse cara. Já vou contar que eu fico afobada. Aí ela, como assim? Ela toda coberta, ela botou a mão assim, falou assim: como assim? Ele falou: não, porque eu vi você se trocando. A Nahla disse que ela contou, que ela ficou pensando assim, passou um flashback, como que ele me viu eu me trocando, se eu me troquei dentro do banheiro pequeno, que é dentro do quarto que é pra empregada. Gente, ela pensou desse jeito. Eu tô traduzindo exatamente o que ela falou pra mim, o que a Nahla me contou. E aí ela começou a pensar: como assim eu me troquei no meu quartinho de empregada e ele me viu dentro do banheiro? Eu não me troquei no quarto, eu me troquei no banheiro. Como que ele me viu? E ela pensando e não teve coragem de perguntar, com medo do que ela ia ouvir. E aí ele começou a desvendar o corpo dela, a falar de coisas de como que era o corpo dela pra ela. E daí ela pegou e perguntou, ela não aguentou e falou assim: como assim o senhor viu meu corpo? Ele falou assim: então, deixa eu te mostrar. Levou ela até o quarto dela, o quarto que ela estava se trocando, e mostrou pra ela que ele tinha câmeras de segurança dentro do quarto da diarista e dentro do banheiro da diarista. Aí ela ficou desesperada, ela falou assim: pelo amor de Deus, eu sou casada, o que você tá fazendo? Você tá maluco? E não sei o que, começou a xingar o cara falou assim: calma, eu não fiz nada, eu só tô falando que você tem um corpo lindo e que se você deixar eu ver seu corpo mais vezes, eu vou estar te dando tantos pounds cada vez que você deixar eu ver um trechinho do seu corpo. Aconteceu, ela falou pra ele: eu não quero, se eu fosse uma pessoa desse tipo, eu não tava trabalhando de diarista na casa dos outros, eu não ia trabalhar de empregada, eu não ia sofrer tudo que eu sofro, ter que limpar banheiro dos outros, limpar cozinha de gente porca. Começou a jogar todo um monte de coisa na cara dele, porque a casa dele tava bem suja. Aí ela pegou e virou pra ele e falou assim: e cadê sua esposa, não sei o que? Ele: calma. Ela pegou e falou: me dá meu dinheiro que eu vou embora. Ele pegou, deu o dinheiro dela e ela foi embora. Aí começou, né? Quando ela chegou em casa, ela foi direto pra casa de quem? Da dona Nahla, né? Chegou lá, mas ó, pegou o chinelo dela e bateu na Nahla, porque elas são amigas desde a infância. E a Nahla rindo dela, falando: o que é isso? Ela falou: você tá louca? Você agora tá se prostituindo, é? Como é que você manda eu ir na casa de um cara trabalhar e o cara faz isso comigo? E batendo na Nahla. E a Nahla: não, pelo amor de Deus, calma. Quando a Nahla viu que não era brincadeira, porque até aí ela batendo, a Nahla achando que era brincadeira de mau gosto, como elas sempre brincam. E aí foi quando ela sentou pra contar, chorando em prantos. E aí a Nahla pegou e falou assim: meu Deus do céu, e agora, não sei o que. Aí a amiga dela falou assim, chama Asa, essa amiga dela. Ai, gente, eu sei que eu já falei esse nome, Asa,
Asa, né, aqui no canal, mas é que é um nome também comum entre as pessoas populares, é um nome bem comum, é tipo, sei lá, Maria, sabe, assim, tem muita gente, muita mulher que chama Asa aqui no Egito. E aí, gente, ela pegou e falou pra ela, falou, vamos denunciar. Aí a Asa virou pra ela e falou assim, denunciar pra quem? Com que prova? Falar que o cara tem uma câmera dentro da casa dele? E o que eu fui fazer lá sozinha? Aí, gente, de novo, né? Aquela coisa de ir lá sozinha. E aí a Narla tava me contando que é bem complicado, que isso acontece muito. E aí eu perguntei, a mesma pergunta que ela disse que a Asa fez pra ela. Por que o cara não fez isso com você? Aí ela falou, essa pergunta é a pergunta que eu me pergunto. A Narla falando que ela se pergunta até hoje, que ela não se perdoa por ter mandado a amiga dela pra uma situação dessa e que ela se pergunta por que ele nunca fez isso com ela durante 2 meses. E aí eu pedi pra ver a foto, sabe, gente? Aí quando eu olhei a foto, era o biotipo. A Narla, ela é mais magra e a outra amiga dela é mais gordinha. E aqui no Egito, eu já falei pra vocês, existem muitos homens que preferem as mais gordinhas, eles não gostam de mulher magrinha. Então, no caso desse médico, sei lá o que é, nem lembro agora, esse cara, ele provavelmente, pela foto que eu vi, ele gosta de mulheres mais gordinhas, mais cheinhas. E eu achei engraçado porque assim, eu tava lembrando, né, no meu caso, por exemplo, eu pelo fato de eu ter de eu ter emagrecido bastante, eu tenho recebido muito bullying, já contei, já comentei em live com vocês, já comentei nos vlogs. As pessoas aqui, tanto homem como mulher, falam, ai, você tem que comer. Os meus músicos, todo dia, um deles me convida pra ir comer na casa deles, fala, você tem que vir na minha casa, porque quando você vier na minha casa, você vai comer direito, você não tá comendo. Eles acham que a minha magreza é doença, e não é. Então, o biotipo aqui, não vou falar no geral, mas assim, pra muitas pessoas, o biotipo são os corpos mais gordinhos. Os corpos mais magrinhos não agradam muitas pessoas. E eu tô falando aqui com a pessoa de lugar de fala no corpo mais magrinho. Porque quando eu estava gordinha, não agora, gente, antes de eu abrir o canal, uns anos atrás, eu tava tomando cortisona, e aí eu inchei e engordei. Eu fiquei 10 quilos a mais. Eu acho que eu não tenho foto, porque eu já falei pra vocês que eu não sou de ficar me autofotografando, mas se vocês procurarem no YouTube, vai ter vídeo antigo meu eu dançando, e dá pra perceber que eu tô bem gordinha. E nessa época, meu amor, foi a época que eu conheci o Meg, foi a época que eu tinha namorado direto, era a época que todo mundo dava em cima de mim. Era essa época aí, então o pessoal gosta. O meu marido mesmo, o Meg, ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, tudo bem que você quer ficar mais magra por causa do seu joelho, mas pelo amor de Deus, você precisa engordar uns 2 quilos, já passou do limite. Pra ele, por exemplo, e eu não tô tão magra. Eu tô no peso que seria o peso ideal aconselhado para a saúde dos meus joelhos. Mas, pra ele, não tá bom, entendeu? E eu falei pra ele, eu falei, deixa pelo menos eu fortalecer mais minha musculatura das pernas, que aí eu, né, me dou o luxo de manter o corpo que você, meu homem, gosta, né? Mas enfim, isso é um ponto aqui que eu queria trazer pra vocês, porque a gente fala aqui no canal sempre a verdade, né? E eu falo pra vocês, é porque não acontece, não sei o que. Agora, esse negócio de uma moça que trabalha numa casa de família passar por todas essas coisas, eu não sabia que era tão comum como é. Então eu resolvi compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo de vida raiz no Egito, né? Vocês viram aqui a Narla contando, eu não botei o vídeo inteiro porque ela ainda é jovem aqui em casa, ela é novata aqui em casa, então eu não quero já estar de cara assustando ela com filmagem. Hoje eu pedi a autorização dela para gravar um pouco da nossa conversa, porque ela falou muita coisa, que depois eu não vou entrevistar ela porque eu não quero assustar ela, porque eu acho que eu acabei assustando a Nádia também na época. Então eu vou fazer assim, algumas conversas informais e jogar aqui para vocês verem a realidade dessas pessoas, dentro desses vlogs que a gente tá fazendo aqui de meu Deus, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não esquece de deixar seu like, que é muito importante, ele impulsiona, vocês já sabem disso, todo mundo aqui da plataforma fala isso, e comenta aqui alguma coisa pra mim, né? Mesmo que seja um ponto, porque sendo sincera, o comentário ajuda bastante. E se você não tá inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você já assistiu 2 vídeos aqui do canal e aí você tá pensando em assistir o terceiro, é porque você gostou do conteúdo, então se inscreve, tá bom? É de graça. Beijo a vocês.